Boa tarde a todos. É um grande prazer receber-vos. Bem-vindo a este primeiro webinar de 2024 sobre a perda recorrente de gravidez. Em primeiro lugar, é para mim um grande prazer e uma honra apresentar pela primeira vez a Sociedade Internacional da Perda Recorrente de Gravidez, a SIRPL, que foi lançada há um mês. E como poderão ver, esta instituição vai funcionar como chapéu para todas as outras instituições que participam. E vou começar também por apresentar o 7º Congresso Mundial sobre a ERPL, a perda recorrente de gravidez, que terá lugar em Singapura de 16 a 19, perdão, 16 a 19 de janeiro de 2025. Para aqueles que já participaram em congressos anteriores, penso que concordarão que foram muito interessantes e que este próximo congresso também será muito interessante. Portanto, por favor, consultem o nosso site para terem toda a informação e para se poderem registrar a tempo para participar. Hoje vamos ter um primeiro seminário em rede e é com grande orgulho que vos apresento a nossa oradora, a professora Henrietta Sverre Nielsen, do Departamento de Medicina da Universidade de Copenhaga, que é chefe da unidade da perda recorrente no Hospital Ildvor, na Dinamarca. É também chefe do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia. E que hoje nos vai falar dos produtos do produto de concepção e também do trabalho sobre o ADN fetal e, no quadro da recuperação de uma perda de gravidez. Estes são os principais temas do que ela irá falar e eu depois vou apresentar um estudo de caso centrado na dihidrogesterona e vou descrever o seu papel na RPL e depois teremos também uma sessão de perguntas e respostas. Antes de começarmos, gostaria também de referir o nosso próximo seminário, o nosso próximo webinário, que terá lugar em 25 de junho e que falará da análise da placenta para avaliar RPL tardia e precoce também. E será uma apresentação do professor Harvey Kleinman da Escola de Medicina de Yale. Depois, em 24 de setembro, teremos também um terceiro webinar sobre os aspectos psicológicos da RPL. Seminário esse que será dado pela professora Alice Domar, da Escola Médica de Harvard, nos Estados Unidos. Antes de começarmos com a professora Henrietta Nielsen, gostaria de vos ler só as questões de conhecimento às quais esperamos dar a resposta hoje durante esta sessão. E depois vamos voltar a isto depois da apresentação sobre o DNA. Então, a primeira pergunta é: qual é que é a importância do produto da concepção, da análise genética do produto de concepção no quadro das perdas recorrentes de gravidez? Segunda questão: qual é que é o protocolo recomendado para a administração de hidrogesterona no quadro da RPL? Terceiro lugar: qual é que é a sensibilidade dos ensaios baseados no DNA CFF para a detecção da aneuploidia? E a última pergunta, a quarta pergunta: quais é que são os aspectos únicos ligados à molécula de hidrogesterona? E penso que podemos agora passar à doutora Henrietta Nielsen para a sua apresentação. Tem a palavra e obrigado por estar connosco. We cannot hear you. 1 second. Oh, I would just like to say thank you for the kind muito obrigado pela sua gentil apresentação. Também estou muito contente por estar aqui hoje, neste primeiro webinário da Sociedade Internacional da Perda Recorrente de Gravidez, da RPL. Vejo que já temos 274 participantes, o que é fantástico. É um grande prazer ver-vos a todos aqui hoje. Vou preparar a minha apresentação. Então, como o professor Bashiri acaba de dizer,
Professor Svar, you need to go to the first slide, please. It seems it got stuck in the last one. So if you can just start again and start the slideshow from first slide, please. In the meantime, we remind our attendees that they can... Entretanto, enquanto procuramos os slides, gostaríamos de recordar a todos os participantes que podem utilizar o chat para colocar perguntas e para encontrar as vossas respostas e tentaremos dar resposta às vossas questões durante a sessão de perguntas e respostas no fim do seminário. Henrietta tem que começar pelo primeiro slide. Ok. Sim, penso que agora podem ver, certo? Ótimo. Então, como o professor Bashiri disse, hoje vamos falar dos ensaios genéticos do produto da Conceição e antes de entrar no assunto, eu gostaria de fazer aqui apresentar alguns comentários de isenção de responsabilidade e depois vamos então entrar no vivo, no cerne da questão. É importante, este seminário baseia-se num estudo que foi conduzido em 2015, muito aprofundado, e tem a ver com um inquérito sobre as causas dos abortos. E eu penso que este é um dos principais elementos, ou dos elementos mais importantes da minha apresentação, é que 95% das pessoas que tinham sofrido um aborto estavam convencidas de que o caso estaria ligado à normalidade genética do feto, enquanto que 75% declararam que tinha sido um acontecimento muito estressante, e isto são elementos que temos que ter sempre presentes. Depois, há também as questões mais tristes de que temos que falar muitas vezes, é que há pacientes que estão convencidos de que é uma questão de destino, que foi uma questão de não terem feito exercício, que estão a ser castigados por terem sido ciúmes ou por alguma coisa assim, e estão convencidos de que isso é que foi a razão para a perda da gravidez. Infelizmente é isso o caso. Bom, quando analisamos estas questões, temos que estar muito atentos àquilo que acontece durante uma gravidez. E uma gravidez não envolve apenas uma pessoa, envolve 3 indivíduos. E muitos dos estudos concentram-se apenas na forma como as anormalidades na mãe causam perdas de gravidez. Mas aquilo em que nos vamos concentrar hoje é na parte ligada ao feto, às causas de perda de gravidez que estão ligadas ao feto. E até porque muitas vezes, e é a principal razão, a principal causa de perdas de gravidez, são questões ligadas ao próprio feto. Nós analisámos 40 anos de dados sobre as perdas de gravidez e chegámos à conclusão que muitos dos casos estavam ligados à aneuploidias. Como é evidente, isto é feito a partir de ensaios feitos por departamentos genéticos, departamentos de genética. E, portanto, os resultados baseiam-se apenas naqueles casos em que nós tínhamos material para ensaiar, para testar, tínhamos material do feto. E aqui este é um documento, um paper, um artigo de colegas japoneses que analisaram 1.309 casos de perda de gravidez de mulheres que tinham tido 2 ou mais perdas de gravidez. E é interessante porque uma vez que eles foram acompanhando, quando uma mulher tinha uma perda de gravidez, eles acompanhavam a segunda perda de gravidez, chegaram à conclusão que havia uma diferença em termos de números entre os casos em que a mulher tinha ou não tinha problemas de aneuploidia. E em novembro de 2023, há muito pouco tempo, houve também um estudo que analisou 17 casos de perda de gravidez em que encontraram 15% de problemas de aneuploidia. E isto foi feito através da análise de 94 gravidezes. E fazendo uma análise de DNA mais aprofundada dos fetos, verificaram que anormalidades cromossómicas ou anomalias genéticas tinham tido um aumento muito grande ao longo do tempo. E a questão que se colocaram foi qual dos 2 problemas é que estava a causar mais perdas de gravidez. E esta é uma área de investigação que pensamos que vai ser muito interessante no futuro.
Porque aquilo que sabemos é que hoje, é que aqui aquilo que está a vermelho é a parte das perdas de gravidez que foram de certeza ligadas a uma aneuploidia do feto. Depois, há a parte azul sobre a qual não sabemos qual é que foi a causa da perda de gravidez. Pode ter sido algo ligado aos pais, mas também podem ser outros efeitos que estão aqui a jogar e que poderão também até estar ligados a pequenas anomalias genéticas dos fetos, que não são imediatamente detectáveis. Eu já trabalho neste campo desde 2001 e desde 2011 que tenho um sonho, que é o sonho de realizar um estudo sobre todos os casos de perda de gravidez em Copenhaga. Portanto, já houve um longo caminho que foi percorrido até hoje. Em 2011 começámos a definir os conceitos, começámos a solicitar apoio financeiro, definimos protocolos. Em 2017, finalmente, conseguimos a aprovação definitiva para a realização do estudo, que começou em 2018, no sentido de fazer sequenciação genética, o que fomos fazendo ao longo de 2018 e 2019, e depois, a partir do momento em que obtivemos o financiamento, admitimos a primeira paciente, e a partir daí recolhemos até 2023, em que obtivemos mais financiamento. Temos agora o objetivo de abranger 3.000 casos de pessoas afetadas por perda de gravidez, a incluir no nosso estudo. O nosso objetivo é seguir pelo menos 1.000 desses 3.000 pacientes na sua segunda gravidez, na sua gravidez posterior à perda. Bom, em primeiro lugar, as condições para o estudo. As pessoas têm que ter mais de 18 anos, têm que ter tido uma perda de gravidez com menos de 22 semanas. A gravidez tem que ter sido confirmada através de uma análise intrauterina para confirmar a gravidez. Por outro lado, as pessoas têm que poder comunicar em inglês e em dinamarquês e têm também que dar o seu consentimento para toda a participação no estudo. Depois, as pessoas que são aceitas e que entram no estudo são sujeitas a um programa muito pormenorizado. Há aqui muitos exames que fazemos à mulher, mas também há muitos exames que fazemos ao pai, e a ideia é obter também tecidos do feto para podermos analisar o feto e depois fazemos também um questionário aos dois implicados passado um mês da perda de gravidez. Inicialmente tivemos uma taxa de participação de mais de 75%, apesar das pessoas estarem numa situação, como é óbvio, terem sofrido uma perda e, portanto, há vulnerabilidades emocionais, etc. Mas conseguimos uma adesão de cerca de 75% das pessoas. Essas pessoas foram, então, objeto de análises sanguíneas e também de análises por ecografia ao longo de toda a gravidez seguinte à perda inicial. Muitas vezes os pacientes foram informados de que o objetivo do estudo é recolher produtos da concepção. Isto acontece não só nos casos em que há uma perda espontânea, mas também nos casos em que há uma perda medicamente assistida e em que há recolha de tecidos. E isto é para vos mostrar os materiais que obtemos e que queremos recolher nas diferentes fases da gestação. Em alguns casos até chegamos encontramos um feto até bastante intacto, mas na maior parte dos casos aquilo que temos são tecidos que não estão ainda diferenciados, basicamente. Depois, quando falamos quando temos o tecido fetal à nossa disposição, fazemos uma caracterização fenotípica. Da exoderma, do cérebro, a vários níveis, em vários pontos, a vários locais do feto, e analisamos mais pormenorizadamente na procura das causas da perda de gravidez. Uma das principais objetivos deste estudo era verificar
se podíamos utilizar DNA do feto que circula no sangue materno para diagnosticar problemas fetais. Fizemos esse estudo com os primeiros 1000 pacientes e esse estudo foi publicado em fevereiro e foi aí que apresentámos os dados no Congresso Mundial em Bangkok, de resto. A ideia então era comparar os tecidos, os tecidos da perda de concepção, do produto de concepção que tínhamos obtido com as análises sanguíneas da mãe. Este conceito não é novo, é um conceito que já foi apresentado em Jerusalém, num dos seminários anteriores, num dos congressos anteriores, e o nosso colega Yaron Yuval apresentou os resultados do seu estudo, que envolveu 57 pacientes e que verificou uma correlação de entre 50% e 82% entre os resultados genéticos obtidos do tecido do feto e as análises sanguíneas da mãe. Então, o que é que nós fizemos? Comparámos 333 casos em que tínhamos recolhido tecido fetal, fizemos uma sequenciação genética e depois comparámos esses resultados com os resultados que tínhamos obtido no sangue materno utilizando tubos de Streck. Portanto, daí extraímos também DNA, preparámos as amostras, incluindo a retificação de PCR e a análise genética, genómica até. E chegámos a 3 conclusões principais que eu gostaria de partilhar convosco. Em primeiro lugar, 70% dos casos de perda de gravidez em meio hospitalar não foi possível recolher tecido fetal em 1/3 dos casos. Ou seja, de todo o material que recolhemos, 70% desse material, embora fosse visivelmente material de gestação, não foi possível recolher as amostras de que precisávamos, porque os tecidos tiveram que ser classificados como desconhecidos ou maternos, ou seja, não puderam ser atribuídos inequivocamente ao feto. O segundo resultado que obtivemos é que os resultados do DNA CFF permitiu-nos obter uma resposta em 90% dos casos. Ou seja, houve um caso, a taxa de insucesso foi muito baixa. E como podem ver neste círculo aqui à esquerda, temos as perdas por euploidia, as perdas com aneuploidia e também os casos de perdas em que se verificavam múltiplas aneuploidias, diversas aneuploidias. E aquilo que verificámos foi que confirmámos aquilo que tínhamos verificado antes, ou seja, o T16 é a aneuploidia mais frequente associada aos casos de RPL. Aqui temos uma comparação da sensibilidade, da especificidade dos testes de DNA e mostramos também o coeficiente de Cohen, que atingiu 0,78, o que significa que há uma boa correlação entre os resultados que obtivemos do teste, através do ensaio genético dos materiais dos fetos e em comparação com a análise do sangue materno. Portanto, é um método que dá a resposta, mas que é muito complexo. Há os casos de poliploidia, a dissomia oniparental, que não são detectados no quadro destes testes e que podem resultar em resultados incorretos. E nós estimamos em cerca de 10% de casos em que isso acontece. Ou seja, em que há perdas recorrentes de gravidez associadas à aneuploidia, mas que não são detectadas porque estão associadas a poliploidias e a outras situações. Aquilo que nós mostramos também foi que os resultados no sangue materno têm que ser recolhidos enquanto o feto está no útero, embora em certos casos ainda se consigam obter alguns resultados durante 24 horas depois do feto ter sido retirado. Mas normalmente terá que ser enquanto o feto está no útero. Portanto, trata-se de um método que é fácil, não invasivo, que não obriga a mulher a ter que analisar aquilo que vai saindo para verificar se é um feto ou não. Portanto, é um método que evita tudo isso.
Nós começámos em 2020, como já disse, mas ao mesmo tempo houve também uma grande concentração da NIH, porque houve uma afetação de fundos para a Escola Médica de Yale, que recebeu cerca de 8 milhões de euros para investigar a genética das três entidades envolvidas e para verificar qual é que é a influência das questões genéticas do pai, da mãe e do feto em termos de perda recorrente de gravidez. E depois houve também Stanford, um projeto que também foi financiado com cerca de 8 milhões de dólares e também para análise e testagem da genética de todos os envolvidos nos casos de IRPL, portanto, das mães, dos pais e dos fetos. E o que eles andam a tentar analisar são as razões para a IRPL. E chegar àquela situação em que temos que dizer às mulheres, atenção, agora este processo chegou ao fim, agora vamos partir para uma nova história e, portanto, é importante que se façam estes testes essenciais para permitir uma futura gravidez. Gostaria de aproveitar também para agradecer esta equipa, que é a minha equipa, que possibilitou todos estes resultados. Muito obrigado a todos. Professor Bashiri, please unmute. Thank you. Professor Bashiri, professora Henrietta, muito obrigado por esta apresentação fascinante. Admiro imenso o seu sonho. Eu também sou um sonhador e felizmente o seu sonho tornou-se realidade. Espero que tenha outros sonhos para concretizar no futuro e para disponibilizar e para obter mais conhecimento sobre a RPL. Vamos então passar agora à apresentação do estudo de caso, do meu estudo de caso. Tenho que procurar aqui, tenho muitas coisas aqui, não sei. Sim, gostaria de, entretanto, aproveitar para recordar a todos que podem apresentar perguntas no chat aqui em baixo. Portanto, que se tiverem perguntas a fazer aos oradores, podem fazê-lo hoje através do chat. Bom, então, antes de começar a apresentação, eu gosto sempre de mostrar as fotografias do congresso anterior sobre a RPL. Os últimos tiveram lugar em Madrid, houve congresso em Madrid, em França, em Jerusalém, houve também seminários durante o tempo da Covid, não presenciais. Este foi o último congresso, que foi muito bem sucedido, e vou então passar à apresentação do caso que vos venho apresentar hoje. E, por favor, procurem a sociedade da RPL para encontrar toda a informação. Estas são as condições em que eu faço a minha apresentação, e vou apresentar então um caso de uma mulher que tinha 37 anos, cuja história era já tinha tido 2 perdas de gravidez. E isto é medicina, portanto, aquilo que temos de sempre pensar é o que é que queremos perguntar, o que é que queremos verificar e quais é que são as recomendações que temos que fazer aos pacientes. Isto é a nossa vida de todos os dias. Portanto, começámos por uma análise do historial médico, incluindo todo o tipo de índices, processamos também um exame físico, e depois temos que pensar a que tipo de investigação é que temos que conduzir e que recomendações é que queremos definir para planear uma futura gravidez. Então, em termos de história médica geral desta mulher, era uma mulher em termos globais saudável, não tinha nenhuma condição médica, não tinha sido sujeita, não tomava medicamentos em particular, não tinha alergias conhecidas, não tinha tido nenhuma exposição ambiental. A história familiar era de uma mãe que tinha tido um aborto às 8 semanas e que depois disso tinha tido 2 gravidezes bem-sucedidas. Esta mulher tem uma irmã que teve um filho normal e saudável, depois de uma gravidez também ela normal. Quanto ao BGIN, ao historial obstétrico e ginecológico, e isto é muito importante. Portanto, ela tinha chegado à menstruação, tinha começado a menstruação aos 12 anos, com um ciclo de 4 dias em cada 28,
e na sua historial tinha 2 gravidezes. Uma que tinha, em que o feto tinha morrido às 7 semanas, depois foi tratada com Citotec, não apareceram complicações. Depois teve uma segunda gravidez em que o feto morreu às 8 semanas. Os 2 casos foram abortos espontâneos. Passando agora à parte seguinte, que é o exame físico da paciente, temos que ter o cuidado de reunir toda a informação. Portanto, a primeira coisa é que a mulher tinha bom aspecto. O ritmo cardíaco, a tensão arterial, a temperatura do corpo, tudo normal, e fizemos um exame físico completo sem nenhuma conclusão significativa. Mas tinha um índice de massa de 31. E lembrem-se deste número porque isto vai ser importante mais à frente. Depois, olhando para a parte da investigação, no primeiro contacto que tivemos com a doente, a paciente, recolhemos toda a informação que eu acabei de referir e depois tivemos que explicar à paciente qual é que era o nosso plano, o que é que íamos fazer, antes de lhe fornecer toda uma série de informação para que ela pudesse ir para casa, muito confusa provavelmente, sem perceber nada do que é que ia acontecer. Portanto, temos que evitar isso, temos que explicar calmamente às pacientes o que é que acontece. Portanto, a primeira parte da explicação possível é uma trombofilia, que pode ser hereditária ou adquirida. E tivemos que explicar isso à paciente. Então, para verificar se há problemas de trombofilia, fazemos testes de anticoagulantes para o lúpus e depois também testes para os anticorpos IgM e IgG. Todos estes testes deram resultados negativos. Portanto, como podem ver, fizemos vários testes até para confirmarmos os resultados. Mas o teste mais importante é o rácio LAC. É muito importante verificar se esse rácio é positivo ou negativo. Neste caso era negativo. Estes são os testes que fazemos para a trombofilia hereditária, fator V Leiden, prototrombina, antitrombina, proteína S, proteína C. Todos estes testes nesta mulher deram resultados negativos. É importante referir que não é obrigatório fazer testes de testagem da trombofilia hereditária de acordo com este protocolo. Depende dos médicos, depende da avaliação que fazemos de cada caso, aquilo que temos ou que podemos ou que não devemos fazer. Portanto, aquilo que fazemos é discutir com o paciente e decidir em conjunto se fazemos ou não fazemos todos estes testes. Na minha opinião, devemos fazê-los, mas não é absolutamente necessário. Depois, fazemos também uma análise hormonal e metabólica, portanto, analisámos o TSH, que tinha valores normais. De lembrar que nós queremos que o TSH durante a gravidez esteja abaixo de 0,5. Depois analisámos também os anti-TEGs, anti-POs negativos, o HbA1c 4,9%, que é normal, o nível de prolactina estavam normais e, por favor, lembrem-se de medir também os níveis de prolactina cerca do 3º dia do ciclo menstrual e 2 horas depois da mulher ter tido a sua menstruação, porque senão vão ter muitos resultados falsos positivos. Depois já analisámos também os níveis de vitamina D, que neste caso eram de 15 nanogramas por decilitro, o que é um nível baixo. Depois, passando à avaliação anatómica, a norma será fazer ecografias 3D. Neste caso, essa ecografia 3D deu resultados normais. Depois, quanto aos parâmetros imunológicos, há muitos parâmetros que podemos usar, mas muitos deles não são assim absolutamente necessários para este tipo de testes. Mas há pelo menos o fator reumático e os anticorpos antinucleados. Ana. Estes 2, pelo menos, temos que fazer. E neste caso, eram negativos os 2. Depois, a avaliação genética, ou seja, a análise do cariótipo parental de ambos os pais. Nestes casos, eram os 2 normais. Portanto, havia 23 pares de cromossomas na mulher e 23 pares de cromossomas no homem, no pai. E assim, chegámos ao fim da nossa avaliação. Qual foi, então, o diagnóstico? Temos alguma ideia? Isto tudo deu-nos alguma ideia sobre o que é que poderá estar a passar? Bom, aquilo que temos é uma RPL não explicada. Todos os testes que fizemos deram resultados normais. Então, o que é que recomendamos à paciente? Em primeiro lugar, temos que explicar que a RPL sem explicação muitas vezes tem um bom prognóstico. Os casais têm que entender que quando vêm ter connosco e que passam por todo este processo de avaliação,
que todo esse processo de avaliação tem o objetivo de apoiar uma futura gravidez. E mesmo que não se encontre a razão específica da perda de gravidez, o que é certo é que fizemos tudo o que foi recomendado e, portanto, podemos passar a um prognóstico positivo em 80% dos casos. Quando acontece isto que aconteceu neste caso, ou seja, em que todos os testes eram normais. Então, o que é que recomendamos? Há toda uma série de recomendações. A primeira é, de acordo com a literatura e com as orientações que eu vos vou mostrar daqui a pouco, portanto, a administração de 10 miligramas de hidrogestrona 2 vezes por dia após a ovulação, logo que possível após a ovulação, é um momento em que a conhecemos, mas se não for possível logo a seguir à ovulação, então logo que haja um primeiro resultado positivo do BHCG e depois durante as primeiras 20 semanas de gestação. O suplemento de vitamina D é também recomendado a todos os pacientes. A maior parte destas mulheres terão baixos níveis de vitamina D e o mesmo também, eu recomendo 1000 unidades por dia, que é normalmente o dobro do que se dá para uma pessoa com uma gravidez normal. Portanto, 1000 unidades por dia ao longo de toda a gravidez. Ácido fólico, neste caso, para esta mulher, eu recomendei 5 miligramas por dia durante 3 meses, mas hoje em dia, a maior parte das mulheres, a recomendação será de 400 miligramas, entre 5 e 400 miligramas, que deve ser começado, esse tratamento deve ser começado 3 meses antes da nova gravidez. Neste caso, eu recomendei a continuação do ácido fólico durante todo o período de fertilidade, ou seja, recomendei que ela não parasse até estar preparada para ficar grávida. Depois tivemos também a pensar no apoio emocional a essas mulheres, reduzir o stress, muito importante. Perda de peso, eu recomendei que esta mulher perdesse um pouco de peso de modo a reduzir o seu índice de massa corporal dos 31 que tinha para 28 ou 29, quanto mais não fosse, porque é muito melhor do que 31. E esta perda de peso neste caso era muito importante. O que está ligado também à atividade física. Eu recomendei a atividade física 2 vezes por semana, uma intensidade média, durante 45 minutos por dia. E também a adoção de um estilo de vida saudável. E qual é o passo seguinte? O passo seguinte é planear uma nova gravidez. E, portanto, esta mulher engravidou novamente. Infelizmente, às 7 semanas, verificámos que não havia batimento cardíaco do feto. E aqui foi uma grande decepção. Agora, a questão que colocámos foi, será que isto resulta de uma falha do tratamento? Será que o tratamento não funcionou e foi por isso que ela teve que perdeu o terceiro feto? Foi aqui que se salientou a importância de analisarmos o produto da concepção. Tivemos a possibilidade de analisar, de ensaiar, de verificar a genética, as características genéticas do feto. E o que é que verificámos? Verificámos que o feto estava afetado por uma trissomia 13, que era o que estava a causar, que tinha sido o que tinha causado o último aborto. Portanto, aqui não foi uma questão do tratamento falhar ou não falhar, porque não há tratamento que resulte, que evite uma trissomia 13, como todos sabemos. Portanto, tivemos que dizer à mulher que tinha 39 anos, olha, as características genéticas do seu feto não permitiram a sua viabilidade, mas não é razão para desistir. O que temos que fazer é voltar a fazer a mesma coisa para tentar uma nova gravidez, seguindo o mesmo plano que já tínhamos seguido. Se olharmos, por exemplo, para os resultados dos estudos que foram feitos no Japão, verificamos que 69% dos casos não há uma explicação da razão da perda de gravidez. Mas quando fazemos análise genética, chegamos a uma situação em que só 41% dos casos é que não tem explicação. Porque uma grande parte destes casos verificamos que o produto da concepção tem algum problema genético e é aqui que entra aquilo que estávamos a dizer antes, ou seja, é cada vez mais fundamental analisarmos geneticamente os produtos da gravidez para podermos chegar a alguma conclusão. Portanto, com esta mulher o que fizemos foi planear uma nova gravidez.
e isto é uma imagem da quarta gravidez desta mulher, que eu recordo, tinha 37 anos. Fizemos uma análise genética do feto, verificámos que as condições, que as características deste feto eram normais e a gravidez decorreu normalmente e felizmente esta mulher teve uma criança depois de 39 semanas de gestação, um parto normal, um bebê nasceu com 3,1 kg e com um índice a pegar de 9,1. Portanto, foram resultados muito positivos, foi uma grande felicidade esta gravidez. E eu agora gostaria de passar à questão do apoio da administração de progesterogênio e do apoio psicológico. E gostaria de começar com este estudo que acabou de ser publicado. Recomendo-vos que procurem este estudo e que leiam tudo o que aqui está e toda a literatura sobre o apoio através da progesterogênio, o apoio psicológico, que também tem que ser incluído neste processo, para, na sequência dos casos de RPL. Estes medicamentos, os progesterogénios, têm diferentes afinidades, estruturas e parâmetros farmacokinéticos, cinéticos. São muito diferentes uns dos outros e é importante estudar para verificar qual é que é a molécula que deve ser utilizada para cada caso. E, por outro lado, queremos evitar os efeitos secundários. Portanto, é preciso procurar o produto que tem mais afinidade aos receptores que estão presentes em cada paciente. E, basicamente, só há 3 medicamentos que estão aprovados para utilização na gravidez. Progesterona, a dihidrogesterona e o 17-alfa-dihidroxigesterona. Nem sempre todos estes produtos funcionam numa determinada tipo de caso. E, portanto, nós concentramos apenas na progesterona e dihidrogesterona. Aqui tem a estrutura das moléculas, não são exatamente iguais. A dihidrogesterona é uma molécula torcida, porque há uma ligação covalente entre os cóbulos 6 e 7, que não acontece na progesterona, e é por isso que as características farmacêuticas, farmacocinéticas das moléculas são diferentes. A dihidrogesterona tem uma seletividade melhor, é muito próxima da molécula natural, que ocorre naturalmente da progesterona, mas tem uma afinidade maior com os receptores dos pacientes. Por outro lado, a administração é oral, o que é muito mais fácil. Por outro lado, os metabolitos desta dihidrogesterona são diferentes da dihidrogesterona. A seletividade é semelhante à da molécula mãe, pelo que se minimizam os efeitos secundários. Os efeitos secundários são menores. Portanto, esta pequena diferença explica isso tudo. Se quisermos saber qual é que é o mecanismo de ação durante a gravidez, temos que fazer uma imunomodulação com a administração de dihidrogesterona, e isto tem um efeito sobre a predominância das citoquinas TH2 em relação às citoquinas TH1. A partir do momento em que administramos o medicamento, há um efeito anti-inflamatório pronunciado, o que faz com que as células saudáveis ganhem predominância e o que conduz a uma gravidez saudável. Por outro lado, se a progesterona não atingir os níveis normais, há mais células com características inflamatórias e chegamos muitas vezes a uma situação de RPL. Além disso, a dihidrogesterona tem também um outro efeito, que é o da indução da produção de progesterona e também da sua ligação aos receptores IL-4, o que faz com que a predominância das células TH2 seja maior em relação às células TH1 e, portanto, a gravidez pode decorrer normalmente na maior parte dos casos. Portanto, a dihidrogesterona é fundamental para ajudar a uma boa gravidez. Estas são as vantagens da molécula, como já referi, algumas. A partir do momento em que temos um medicamento que podemos administrar oralmente, é muito melhor do que qualquer outra forma de administração. Por outro lado, a biodisponibilidade e a cinética e o funcionamento do medicamento vai também ser diferente e melhor. Isto é um estudo em que analisamos
Administramos dihidrogesterona a todos os pacientes, mas nos casos que conseguimos identificar em que os pacientes não estavam a seguir o tratamento e, portanto, tivemos que limitar a população do estudo e separar as pessoas que tinham seguido o tratamento e as pessoas que não tinham seguido o tratamento. E vemos aqui resultados muito diferentes entre os dois grupos. Mas, de qualquer forma, queríamos tentar perceber se a dihidrogesterona era ou não era o produto indicado para a obtenção de resultados positivos, independentemente de outros tratamentos que tivessem a ser seguidos. Portanto, alguns pacientes tiveram também tratamentos com vitamina D, enoxaparina, etc. Portanto, aspirina. Portanto, a ideia era tentar verificar, através de regressão multifatorial, os efeitos do conjunto dos medicamentos administrados. E aquilo que concluímos foi que, independentemente dos outros tratamentos que estavam a ser seguidos, a dihidrogesterona tinha sempre um efeito positivo, ou teve sempre um efeito positivo nas mulheres que tinham sofrido uma RPL, e com um valor ajustado de quase 1,6. Ou seja, a dihidrogesterona tem um efeito muito positivo nessas pacientes, independentemente do índice de massa corporal ou de qualquer outro medicamento que esteja a ser administrado, ou dos outros fatores que foram aqui analisados e que estavam naquela lista. Passando agora às recomendações que são feitas de acordo com as orientações de 92, verificamos que há sempre uma recomendação de melhoria do estilo de vida, de evitar o stress e de administração profilática de vitamina D. Estes, independentemente de todos os casos que constatamos. E aqui gostaria de apresentar as recomendações de 2023 da FIGO, que olham para a progesterona em geral, para a progesterona administrada por via oral e da progesterona administrada por via vaginal, e nenhuma delas, a única que tem efeitos, impactos benéficos, é a administração oral de progesterona, e é por isso que nós recomendamos uma dose de 20 mg por dia até às 20 semanas de gestação. Também não se verificaram efeitos negativos e, portanto, as outras formas de administração podem ser usadas como opcionalmente, mas a administração oral foi aquela que mostrou os resultados mais positivos. E só para chegar ao fim da minha apresentação, portanto, a mensagem que quero que levem para casa, em primeiro lugar, a RPL pode estar ligada a múltiplos fatores de risco que contribuem em todos os casos para o problema. 20 ou 30% dos casais terão fatores de risco moderados. É importante fazer uma avaliação completa dos fatores de risco e não fazer um a um, não, fazer logo uma avaliação de todos os fatores de risco em paralelo. Depois, não podemos chegar à conclusão que foi uma falha do tratamento sem analisarmos o cariótipo do produto da concepção, através de análise genética. Os suplementos de vitamina D são recomendados a todos os pacientes que sofreram, todas as pacientes que sofreram uma RPL. É também preciso prestar apoio à pessoa e assegurar que ela tenha um estilo de vida saudável. Isto é importante para todas as pacientes. Bom, antes de passarmos às nossas perguntas e respostas, eu gostaria de voltar a referir o próximo congresso sobre a RPL, o 7º, que terá lugar em Singapura, de 16 a 19 de janeiro de 2025. E pronto, muito obrigado a todos por estarem presentes. Tivemos mais de 400 participantes, temos mais de 400 participantes neste primeiro webinar sobre a RPL e a prevenção da RPL. Penso que isso é uma marca de sucesso e podemos agora passar às perguntas e respostas. Helena, podemos começar com a sessão de perguntas e respostas? Então, a primeira pergunta, qual é que é o tipo de avaliação que é feita durante o ciclo menstrual? A resposta é: o melhor é começar logo a partir do 3º dia depois do início da menstruação, portanto, do 3º ao 6º dia, digamos assim. Muito importante que seja algumas horas depois da mulher não ser logo a seguir ao acordar. Qual é que é o ensaio para a trombofilia adquirida? Eu referi isto na apresentação de caso.
O principal problema é o IgG e IgM, os anticoagulantes, fatores anticoagulantes IgG e IgM. Por outro lado, temos também que olhar para o meta-2-glicoproteína 1 IgG e IgM e para o anticoagulante, para os rácios de anticoagulante lúpus. Portanto, os critérios laboratoriais são cinco ensaios que temos que realizar. E temos que realizar os 5. Porque um ou mais, se forem positivos, exigirá uma repetição do teste 12 semanas mais tarde para assegurar que não foi um falso positivo. Só depois dessa confirmação, ou seja, de que não foi um falso positivo, é que podemos chegar a um diagnóstico e, portanto, passar à fase de tratamento com aspirina e com heparina de baixo peso molecular. Próxima pergunta. Por que razão é que administra 5 mg e não 800 mg ou 4 microgramas de progesterona? Bom, aquilo que lhes posso dizer é que aquilo que verificámos em Israel, na literatura, é que 5 mg é muito mais eficaz para evitar outras complicações no terceiro trimestre da gravidez. O objetivo é dar 5 mg às mulheres que têm problemas, por exemplo, de espina bífida no seu historial, mas também às mulheres obesas, por exemplo, às mulheres que utilizam medicamentos antiepiléticos, etc. Portanto, há toda uma série de indicações. Esta mulher, por exemplo, tinha 37 anos. 37 anos é uma idade em que há mais propensão para complicações da gravidez. E, além disso, tinha alguma obesidade e, portanto, foi por isso que eu recomendei, neste caso, 5 mg. De qualquer maneira, essa está a ser cada vez mais a nossa política, administrar esta dose de 5 mg de ácido fólico, à vista dos resultados que temos observado. Há aqui também algumas referências que dizem não administrar 5 mg porque pode causar problemas de autismo, etc. Eu penso que isso é tudo muito controverso. A decisão que tomámos foi que sim, que era seguro administrar os 5 mg, mas cabe a cada um chegar às suas próprias condições. Próxima questão. Verificam alguma a incidência de acidentes LTL do sistema LCH? Bom, é um ensaio que não recomendamos que não é recomendado nas orientações de 2022. Mas nós sabemos que em determinadas populações muito específicas, em particular na Escandinávia, há uma taxa maior de anomalias do que noutros locais do mundo. Não sei se a professora Henrietta, que é escandinava, se faz esse teste, esse ensaio aos seus pacientes. Sim, o LDL, o ensaio do LDL ou não, já é discutido há muito tempo. Nós analisámos a questão em 1000 mulheres, 1000 casos, e vimos em alguns casos algum efeito positivo. Mas associado também a outras deficiências que resultam num risco maior de perdas de gravidez. Há algumas vezes também reações imunitárias a antigénios masculinos e verificámos essa situação em alguns dos nossos pacientes com perda RPL secundária depois de uma primeira RPL. E há um risco ligeiramente mais elevado nesse caso. Mas a história da LHA, da correspondência dos LHAs entre o pai e a mãe, é um estudo que está em curso nos Estados Unidos e, portanto, vamos ter dados corroborados por testes genéticos, etc. E vamos poder chegar a uma conclusão se há ou não alguma questão associada às diferentes características dos pais e das mães. Então, mas um desafio que eu lhe coloco, então, e se chegarmos à conclusão que sim, que há um efeito, há alguma recomendação? Não, ainda não temos nenhuma recomendação. Portanto, antigamente nós víamos os efeitos todos em conjunto e agora estamos a chegar a uma fase em que começamos a poder analisar cada um dos fatores individualmente. Mas se for uma questão ligada ao sistema imunitário,
isso pode ser um argumento a favor da terapia hormonal, mas imunitária, mas primeiro é preciso estudar os efeitos dessa terapia, antes de mais. Sim, concordo. Próxima pergunta. É possível medir os níveis de hidrogesterona no soro? Sim, bela pergunta. Sim, é possível, mas é preciso utilizar os serviços de muito poucos laboratórios no mundo. Um deles é na República Checa. E, portanto, podemos entrar em contato com o laboratório e tentar que eles aceitem o nosso caso para análise. Mas espero que no futuro próximo conduzir um estudo sobre essa situação. Sim, seria lógico procurar no sangue, porque aí teremos a oportunidade de saber os níveis que existem e podemos começar a adaptar as dosagens em função daquilo que formos verificando. Portanto, seria muito prático. Podemos dispor de uma análise de sangue que nos permita medir o que neste momento já é possível, mas não em termos de rotina médica. Na maior parte dos casos não há um laboratório habilitado para fazer esses testes. A próxima pergunta é o papel da aspirina e da heparina com baixo peso molecular. Houve um estudo que foi feito com a administração destas substâncias para melhorar o resultado da gravidez em determinados casos clínicos. Verificámos casos em que havia taxas de sucesso de 20%, mas também, em outros casos, taxas de 80%, por exemplo, com a administração antes da gestação, durante a gestação, da heparina, etc. Há toda uma combinação também destes fatores com as questões da trombofilia. A heparina de baixo tratamento molecular de baixo peso molecular é o tratamento indicado para esses casos, mas a aspirina não. A aspirina só é administrada, nós só administramos a aspirina de acordo com as orientações para evitar a pré-eclampsia precoce. E isto está ligado a determinadas características do historial obstétrico, por exemplo, mulheres que tinham pré-eclampsia severa, nós começámos a administrar a aspirina 6 meses antes da nova gravidez, mas a aspirina não deve ser vista como um tratamento sem nenhum outro critério para além do facto de ter tido uma RPL não explicada. Henrietta administra a aspirina no seu protocolo? No, we do not. Only when we have acquired trombofilia. Não estamos. Só quando temos trombofilia adquirida. Só nesses casos. Bom, próxima pergunta. Que teste recomenda para a investigação de trombofilia herdada? Bom, basicamente, os microarrays são os testes que recomendamos. É o teste microarray. Agora está a surgir cada vez mais informação. Algumas pessoas perguntam-me se fazemos sequenciação, por exemplo. Sim, daqui a 1, 2, 3 anos, se calhar, já é possível fazer a sequenciação de DNA em todos os casos, mas hoje em dia o DNA é basicamente o método que nos permite obter a informação genética e sobre as ligações com as RPLs. Mas não vale a pena estarmos a fazer culturas, por exemplo, porque nas culturas a taxa de sucesso é muito baixa por razões de contaminação e outros problemas que podem afetar o estudo. Não sei, professora Henrietta, se quiser acrescentar mais alguma coisa. Sim, uma coisa que foi muito surpreendente para nós é que em muitos destes casos de perda nós não conseguimos obter material do feto. Portanto, temos que tentar obter tecidos fetais, mas muitas vezes é difícil chegar a essa obtenção. Portanto,
quando temos material fetal, conseguimos aplicar os nossos métodos, mas muitas vezes nos ensaios vimos muita contaminação com material materno e não conseguimos obter o material de que precisamos para a realização ideal destes testes, destes ensaios. Não sei se tem mais alguma questão. Houve alguma mulher que, quando alguma mulher diz, por exemplo, tenho tido sangramentos, diz-lhes para recolherem tudo o que vai saindo? Sim, e no quadro do nosso estudo é isso que fazemos e muitas vezes esperamos até ter todos os resultados antes de passarmos a uma fase seguinte da terapia. Mas sim, pedimos às mulheres para recolherem tudo aquilo que vai saindo sob a forma de sangramento. E damos-lhes uma caixa e pedimos-lhes que vão recolhendo tudo o que encontrarem e depois analisamos esse material. E o problema é que muitas vezes conseguimos encontrar tecido fetal bastante distinto, mas outros casos, na maior parte dos casos, temos tecidos que não conseguimos diferenciar, digamos assim. Bom, eu não sou um profeta, mas posso garantir-vos que essas técnicas laboratoriais e as próprias instalações laboratoriais irão melhorar muito ao próximo tempo. E estamos quase lá, estamos quase a chegar. Não sei se vão demorar mais 3 anos, mais 5 anos, mas vamos conseguir chegar a um teste, a um método fácil de aplicar, e tudo isto vai mudar completamente. Porque eu lembro-vos que aqui há 20 anos, quando começámos a analisar as NPLs não explicadas, perguntávamos, então, mas como é que andam à procura de uma quantidade tão pequena de DNA no sangue materno e como é que vão chegar a alguma conclusão a partir disso? E 20 ou 25 anos mais tarde estamos numa situação em que as coisas já estão a funcionar. Portanto, estamos no bom caminho e essa que é a minha principal conclusão. Próxima questão. Há algum papel da investigação da trombofilia hereditária no quadro da recuperação na sequência de um RPL? Bom, em particular, eu tive um caso em que discuti até com o paciente que não havia... Era uma questão de dieta, mas não é... E nós tivemos que discutir, muitas vezes, quando a paciente me pergunta se temos que analisar, por exemplo, questões da análise da trombofilia. Eu digo-lhe, depende do caso. Uma análise sistemática verificou e mostrou que há 86 estudos que mostram claramente que os rácios de RPL e a relação entre a RPL e a trombofilia herdada era de cerca de 3. Ou seja, há uma associação, sim. E se existe, a próxima passo é tentar descodificar essa relação. Mas depois há um outro estudo que foi publicado recentemente na revista Lancet, de Londres, que mostra que o tratamento para a trombofilia herdada não tinha melhorado as taxas de conclusão bem-sucedida da gravidez. Portanto, por um lado há informação que diz que sim, mas por outro lado há também informação que diz que o tratamento não melhorou de forma nenhuma a situação. Portanto, há informação conflituosa. E se olharmos para o estudo da Lancet, eu fiquei muito surpreendido por verificar que lhes levou muitos anos para recrutarem os pacientes necessários para a realização do estudo. E quando olhamos, vemos que alguns das pacientes envolvidas que só tinham tido uma NPL. Sim, portanto, a resposta sim ou não, não sei. Deixem-me dizer-vos, se partimos do princípio que a heparina não está a melhorar as taxas de conclusão bem-sucedida das gravidezes, eu gostaria de saber se algum médico ia chegar à conclusão: não vou tratar com a heparina uma mulher com trombofilia herdada, porque continuamos a ter medo, por exemplo, de doenças tromboembólicas. Não é, aí já não é tanta questão, não é por causa de estar preocupado com a perda da gravidez, é por outros motivos, pelo medo de causar outras doenças. E quando eu perguntei a colegas, então, mas o que é que a conclusão é que chegam? Fazem o tratamento ou não fazem o tratamento? Bem, a resposta foi: quando tivermos conclusões, dados conclusivos sobre a trombofilia, iremos com certeza aplicá-los. Agora, por enquanto,
sim, mesmo que seja só 5% de hipótese de resolver o problema, eu sim recomendo que se aplicar o tratamento com a heparina de baixo peso molecular, independentemente da incerteza. Próxima questão. A progesterona por via oral pode causar defeitos cardíacos no fetus ou qualquer outra anomalia congénita? Ainda bem que me faz essa pergunta. Há vários anos houve um estudo que havia um aumento do risco de defeitos cardíacos, de deficiência de... Eu recomendo-vos que leiam esse artigo, que depois foi concretizado por outros estudos mais tarde, incluindo estudos ao nível do locus 1, do núcleo 2, com a administração de progesterona, e verificou que não havia nenhum risco, nenhum aumento do risco de qualquer malformação do feto. Portanto, a segurança deste medicamento é grande, é muito grande, e não se verificou nenhum aumento de malformações cardíacas ou qualquer outro tipo de malformação. Mas, como sabemos, qualquer medicação durante a gravidez tem algum risco de 3 ou 4%, independentemente do medicamento. Mas este é um medicamento muito seguro e é um protocolo que eu aplico a todas as minhas pacientes. Pois, quanto ao papel do ácido fólico antes da concepção, muito importante. Para além independentemente de RPL ou não, o ácido fólico deve ser sempre administrado às mulheres, antes de mais, para reduzir o risco de malformações. Depois, outra pergunta. Como é que trata a diploidia uniparental? Para a PGTA. Não sei se percebi bem a pergunta. Bem, eu penso que a concepção de produto, o produto de concepção, perdão, é aqueles casos em que tem um conjunto duplo de cromossomas de um dos pais, portanto, em que os cromossomas estão completos, mas provêm todos do mesmo progenitor. Penso que é essa a questão, e a resposta é não. Não é algo que... São casos raros, digamos assim, não há um risco muito elevado, e, portanto, este é um dos casos de aneuploidia que pode causar uma RPL. E é assim que o tratamos. Sim, o PGTA faz sentido, mas em termos práticos, em termos técnicos, em termos laboratoriais, não tem funcionado muito bem. Portanto, os estudos, ainda não é recomendado este tratamento como norma, mas penso que mais tarde iremos ter mais estudos e iremos ter alguns casos específicos em que haverá vantagens, mas se não houver nenhuma aneuploidia, nenhuma translocação, não recomendo neste caso. Depois, próxima pergunta. Aqui está relacionada com isto. Em que momento é que recomendaria uma sequenciação de... Bom, o de casais que têm diversas RPLs, 5, 6 ou 7, não explicadas. E isto no caso em que haja um especialista genético que recomenda essa ação à luz do historial dos pacientes. Portanto, enquanto não houver uma recomendação global, só em casos muito específicos. Depois, a próxima pergunta: o que é que acha das novas orientações da APS? Recomendo fortemente as novas recomendações da APS. Estamos a falar de procedimentos em que devemos estar muito conscientes de que há determinados critérios para a APLA que já foram elaborados há muitos anos e apontam para um percentil de 95% a 99% destes anticorpos. Agora, há estudos que estão a surgir e que estão a mostrar que mesmo com níveis mais baixos de titração destes anticorpos, podemos, em certos casos, melhorar os resultados finais. E até a ASHRE recomenda
analisar estes fatores sempre que hajam 2 ou mais RPLs e procurar hablas obstétricos não caracterizados e ter em conta também ou considerar a possibilidade de aplicar esse tratamento em certos casos. Mas isto é normalmente quando há uma equipa pluridisciplinar que inclui hematologistas que nos fazem essa recomendação. Só nesses casos é que a recomendamos. E última pergunta, porque temos que encerrar a sessão, e eu fico muito satisfeito por ter tantas perguntas, uma sessão tão interativa. Recomenda vos recomendar uma sequenciação de fragmentos de DNA para os nossos pacientes, juntamente com o cariótipo paterno? Sim, a minha resposta é sim. Se não quiserem fazer o ensaio de fragmentos de DNA, então recomendem um tratamento antioxidante, porque está a ver cada vez mais claramente que há um efeito positivo nesses pacientes, nessas pacientes. Mal não faz, e tenho a certeza que em alguns casos terão resultados muito positivos e tenho a certeza que irão surgir estudos que irão validar esta teoria. Se tivermos um casal que não quer fazer, sim, não os devemos obrigar, mas o tratamento antioxidante é muito recomendado. E pronto, penso que por agora é tudo. Vão aparecer outras questões, mas tanto a professora Henrietta como eu já temos pelo menos uma resposta parcial a alguma delas. Eu gostaria agora de encerrar esta sessão. Lina, pode pôr o último slide, por favor, com as respostas? Yes. Please just let's see the answers. And meanwhile, ponham-me só, por favor, o slide com as respostas, que eu vou, entretanto, aproveitar para agradecer a todos. Foi fascinante. Foi uma sessão fascinante, um webinário fascinante. Então, primeira resposta, perdão. Quanto à pergunta... Bom, não vale a pena. Portanto, qual é a importância do produto de concepção? A resposta é a resposta é todos estes fatores. Quanto à recomendação de hidrogestrona, é de 10 miligramas uma vez por dia. Portanto, é a resposta 2, 20 miligramas por dia, desde o princípio da gravidez até às 20 semanas de gestação. Portanto, a questão 2 é B. A pergunta 3, qual é a resposta B também? Qual é a sensibilidade da cfDNA? 85%. E na quarta pergunta, a resposta é uma molécula plana, portanto a resposta é A. A resposta 4 é A. E pronto, penso que conseguimos cumprir o nosso programa. Muito obrigado à professora Nilsson pela sua participação. Muito obrigado a todos os 400 e tal, 450 quase participantes que tivemos. Espero ver-vos futuramente nas nossas atividades. Vão ao sítio web da ASOPL, registrem-se para o próximo congresso e em junho voltamos a encontrar-nos no próximo webinário. Muito obrigado. Muito obrigado, Lina. Muito obrigado à Abbott pelo seu apoio. Muito obrigado ao grupo KIT pela organização técnica e até breve. Muito obrigado.